pessoal, como vocês estão? Mais uma vez, um vídeo novo para esse canal, um canal sobre autoconhecimento, reflexão. Aqui nós vamos falar sobre constelação familiar, nós vamos falar sobre vibração, nós vamos falar sobre lei da atração, enfim. Vai ser um canal bem prático, simples, mas que eu creio que você vai aprender muito e vai se desenvolver, né? Para poder trazer para fora a sua melhor versão. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas posturas internas e atitudes que a gente precisa ter para se desenvolver e para tornar mais fácil atingir os objetivos que a gente quer, não é? Então, eu quero começar falando sobre o seu lugar. Quando a gente estuda sobre constelação familiar, é a primeira coisa que a gente aprende e eu acho que é a mais importante. É você identificar qual é o seu lugar. Porque você precisa respeitar uma ordem, você precisa respeitar a hierarquia, você precisa aprender a trocar de uma forma equilibrada em todas as relações, tanto na família de origem, né, com pai e mãe, com seus irmãos, no trabalho, nos outros relacionamentos, né? Então, em cada um desses lugares existe um lugar que é o seu lugar. Então, você precisa saber identificar qual é o seu lugar e, muito mais importante, é permanecer no seu lugar. Muitas vezes a gente arruma conflitos e situações porque nós nos colocamos no lugar de uma outra pessoa. Como se a gente puxasse pra gente uma responsabilidade ou uma obrigação ou carregasse um fardo que não é nosso. Então, isso é muito a nível inconsciente, a gente às vezes não tem consciência que a gente faz e passa por essas situações, né? Mas quando a gente estuda um pouquinho sobre o lugar da gente, fica mais fácil de entender isso. Nos próximos vídeos, nas próximas semanas, eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que hoje você já entenda que existe o seu lugar na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, existe somente o seu lugar, que ele é só seu e você precisa permanecer nele, tá? Aprenda a identificar ele. Outro ponto importante que eu quero falar, que a gente precisa honrar os nossos pais, honrar a nossa ancestralidade, honrar a nossa história. E mais uma vez, honrar os pais não é fazer o que eles querem, não é dizer amém para tudo que eles querem que a gente faça, né? Então, é realmente honrar a vida que veio através deles e através dos nossos avós e bisavós e tudo que veio com eles. A gente precisa sim honrar e levar dentro do nosso coração essa vida que veio de muito longe, né? A nossa vida não começou agora, a nossa vida vem de muito longe. Quanto mais em concordância a gente fica com os nossos pais e com tudo que aconteceu, mais em paz e mais harmônica e fácil se torna a nossa vida. Esses são dois pontos importantes que eu vou trazer mais adiante também, mas eu não podia deixar de fora porque eles são muito importantes. Aprenda sobre como você funciona, sobre como é a sua mentalidade, quais são as suas crenças, não é? Qual é a sua história. Aprenda e exercite diariamente o não julgar. Aprenda a não precisar de um certo e um errado na sua vida, porque não é sobre o certo e errado, é sobre todo mundo ter o seu ponto de vista e tá tudo bem. Não exclua nada nem ninguém, porque tudo aquilo que você exclui vai se manifestar na sua vida. Você vai acabar de alguma forma, ou a vida vai trazer formas e situações e pessoas para que você inclua aquilo ali. Um exemplo que eu gosto de dar sobre a exclusão é tudo aquilo que a gente rejeita ou
critica na nossa mãe, ou pai, que a gente não aceita, mas ali na frente a gente acaba repetindo. Então é esse mecanismo que acontece quando a gente faz esse movimento interno de excluir, tá? Então, julgar e excluir, realmente faça um esforço diário de sair desses lugares, né? De ter que ter a sua opinião formada sobre tudo, de ter que dar certo e errado para as pessoas, não é sobre isso, tá? Outra coisa importante que eu quero falar, uma postura interna que você precisa ter, é sobre a comparação. O que você ganha se comparando com outra pessoa? Porque a gente tem que lembrar que a nossa história é só nossa, o meu pai e a minha mãe são os meus pais, o que eu vivi, o que eu sinto, os meus sonhos, as minhas dificuldades, as minhas alegrias são minhas. Não tem, não é justo contigo nem comigo você ficar se comparando, sabe? A gente costuma se comparar e se diminuir, né? Então, são raras as vezes eu digo que a gente se compara com alguém que tá mais atrás da gente. A gente sempre vai lá e se compara com alguém que está num lugar que a gente gostaria de estar e a gente fica ali se cobrando, se diminuindo. Entende? Não tem nada de bom que te acrescenta nisso. Então, realmente faça esse movimento de parar de se comparar. Festeje essas pequenas conquistas. Hoje não critiquei ninguém. Festeja. Hoje eu não me comparei. Não fui lá no Instagram, não entrei lá, não me comparei. Então, festeja, sabe? Essas pequenas conquistas que tu vai mudando parecem tão pequenas, mas elas fazem sim muita diferença. E tudo isso é uma postura interna, é um trabalho interno. Dentro disso tudo, eu quero falar sobre a ambiência. Ambiência nada mais é os grupos que você frequenta, os amigos que você tem, o seu trabalho, a sua família. Tudo são lugares e ambientes onde você se coloca. Claro, a gente não tem como fugir dos nossos familiares, mas você pode, talvez, se você achar, ir menos visitar os seus pais se você tem questões com seus pais. Lembrando, você precisa honrá-los. Não precisa estar todo dia lá visitando eles. Então, se tem algumas questões que você ainda precisa tratar internamente, quem sabe você dá um tempo de ir ali, quem sabe você troca os seus, né? Troca amigos. Não é sobre dispensar as pessoas ou esquecer as pessoas, é sobre talvez assim, conhecer novas pessoas, novos ares, né? Vá a lugares diferentes, mude o ambiente, identifique o que você quer viver e o que essas pessoas fazem que já vivem essa realidade, né? Que ambientes elas frequentam, que música elas ouvem, qual é a rotina diária delas, para isso tudo inspirar a que você se transforme também, né? Esse é o ambiente. Quantas vezes a gente escuta pessoas de sucesso que contam a sua história, onde eles muitas vezes dizem que pessoas ficaram pelo caminho. Você não perde as pessoas, mas ao longo da sua trajetória, do seu processo de transformação e conquista, talvez algumas pessoas se desconectem de você. Porque quando a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente acaba seguindo sim por um caminho diferente e nem todas as pessoas vão compactuar dessa nova forma de ver a vida. Então, você precisa ficar firmes nas suas decisões e talvez, né, ir para novos ambientes. Então, observe os seus ambientes e como você pode mudá-los. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é ouça o seu corpo. No nosso corpo está tudo registrado, desde a barriga da nossa mãe até hoje. Então, tudo que a gente viveu, sentiu, está tudo registrado aqui.
Então, no seu dia a dia ali, aprenda a ouvir o seu corpo, né? Ai, tô ansiosa, tô nervosa, sabe? O teu corpo vai te dando dicas do que tá acontecendo, muitas vezes no inconsciente, mas tu não te dá o tempo de parar e ouvir ou sentir e prestar atenção ao que ele tá te trazendo. Então, esse é um movimento que tu pode fazer todos os dias de realmente você se conectar com o seu sentir, com o seu corpo, com a sua intuição. E quanto mais tu vai aprendendo a ouvir essa intuição, ouvir o seu corpo, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. E a gente consegue identificar situações onde às vezes a gente seguia um padrão e aí o teu corpo mesmo já traz aquela informação e tu te dá conta e tu pode agir de uma forma diferente e não mais apenas reagir, tá? Então é isso que é muito importante também. Mude os hábitos, identifique quais os hábitos que você tem, como você pode mudar, qual é um hábito melhor. Faça isso, tenha rituais diários, tenha rituais no seu mês, como você quiser. Mas esses rituais, eles favorecem para que os hábitos se tornem mais fáceis. Então, você precisa sim investir tempo e energia em tudo isso, né? Em talvez observar os pensamentos, ter mais consciência das suas emoções, do seu corpo, né? E, digamos assim, da sua frequência. Qual é a frequência que você emana neste momento, né? Então, isso é sim muito importante. Aprenda e exercite o auto-amor e a confiança. Ninguém vai trilhar esse caminho por você, ninguém vai viver a tua vida por ti. Então, tu precisa praticar todos os dias o auto-amor. Todos os dias tu precisa ali e você confiar em você mesma. Confia nos teus sonhos, confia na tua intuição, confia no o que o teu corpo traz. Sabe? Realmente dá esse voto de confiança para ti, porque só tu sabe a tua história, só tu sabe os teus medos, só tu sabe o processo que tu tá passando. Não tem como outra pessoa viver este processo. Então, confia. Confia que é um bom caminho a gente sempre confiar na gente, né? E se permita. Se permita entrar neste mundo novo, se permita mudar pequenas coisas, festejar as pequenas transformações, se permita iniciar esse processo onde você olha para você, onde você aprende a se amar, a se cuidar, onde você aprende a dizer não, onde você aprende a mudar pequenos hábitos e entenda que você vai colher frutos talvez hoje, amanhã, talvez daqui a alguns anos, mas persista, tá? Não desista, continue todos os dias um pouco todos os dias, confia que você vai colher sim bons frutos de tudo isso. Então, fazem 3 anos que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento e eu gosto de estudar várias linhas porque eu acho que tudo tá integrado, tudo é uma coisa só, mas de formas diferentes e eu tenho muitas práticas diárias, muitos rituais, tem muita coisa que faz alguns dias, algumas semanas que eu comecei a praticar que eu já vejo a mudança. Então, realmente, escolha algo que você quer transformar, escolha um método, uma forma como você muda, né? Busque informação. A gente tem tanta informação hoje em dia, então se coloque em movimento e se permita e confie que você vai sim colher bons resultados. Então, aqui eu queria trazer de uma forma um pouquinho mais abrangente várias atitudes, vários despertares internos, várias
formas de você perceber quanta coisa maravilhosa a gente pode mudar na nossa vida a partir de pequenas atitudes. Só quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente vê as situações de uma forma diferente, quando a gente para de apontar o dedo para o outro e a gente olha para a gente, né? Então, essas pequenas coisas sim trazem grandes transformações. Mas isso tudo exige que a gente se coloque em movimento e que a gente pague o preço todos os dias, né? Dia após dia, e ali plantar um pouquinho, né? Nessa sementinha, plantar essa sementinha todos os dias, regar um pouquinho, que mais ali adiante a gente já vai colher os frutos com certeza. Se eu já não tivesse experienciado tantas coisas diferentes, né, que eu quis, talvez eu teria já desistido no meio do caminho, mas é tão bom a gente ver que a gente muda, que as coisas acontecem, mas entender também que tem coisas que talvez levarão um pouco mais de tempo. Então, se dar esse tempo e se permitir. Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem esse vídeo, anotem de novo algumas coisas que vocês já querem colocar em prática. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, já encaminha para alguém que gosta também dessas reflexões, dessas indagações e deixa seu comentário se você quiser. Então era isso. Obrigada por acompanhar o meu canal, obrigada por me acompanhar e me conhecer um pouco mais.